Tá, então é a PUC 2018. Tá? Vocês vão ver que nós vamos fazer uma revisão de quase tudo, né? Então vamos dar uma olhadinha. O smartphone tornou-se uma ferramenta de uso diário para os mais variados pontos. Pessoal, até um certo ponto aqui, leitura dinâmica, né? Enquanto não tiver nada, passa-se os olhos rápido, né? Oferece um custo, taxa fixa e tal. Bom, aí começa aqui. Tá? Uma empresa oferece esse serviço em que o custo depende de uma taxa fixa, ou seja, a bandeirada, né? E a distância percorrida. Suponha que no horário de pico, a bandeirada seja de 2,50 e o custo por quilômetro percorrido 2,30 em trajetos até 10 quilômetros e de R$2 em trajetos acima de 10 quilômetros. Bom, então a primeira coisa, gente, vamos organizar esse troço aí. Tá? A gente tem que organizar a cabeça da gente. Pessoal, quanto custa a corrida? Depende da quilometragem, certo? X quilômetros percorridos. Ah, então tu já sabe quanto que tu anda. X. Muito bem. Custo depende do X. Então o custo é uma função de X. Tá? F de X, custo de X. Então o custo vai ser, depende. Lembra? Põe uma chave. Então vamos ver. Se tu andar até 10, tu vai pagar 2,30 para cada quilômetro. Então 2,3x, né? Tá claro? Mais a bandeirada. Ah, então a bandeirada vai ser de 2,50. Isso se x for menor ou igual a 10. Então quanto custa? É a bandeirada mais 2,30 por quilômetro. Se x menor ou igual a 10. Vocês entenderam até aí? Bem claro isso? Tá, e como é que fica a outra? A outra é assim, ó. É 2x, né? Mais a bandeirada, se x for maior que 10. Tá? Então, em primeiro lugar, ver se isso está bem claro para vocês. Tá, legal, entendi. Bom, considerando os dados acima, um trajeto realizado com velocidade escalar média de 33 quilômetros em 1 hora, com duração de 20 minutos, quanto vai custar? Então olha aqui, ó. Tu sabes que é 33 quilômetros em 60 minutos, não é isso? Então eu quero saber quantos quilômetros eu vou andar, né, em 20 minutos, não é isso? Eu quero saber quantos quilômetros em 20 minutos, tá? Vamos fazer uma regra de 3? Quem sabe velocidade é espaço sobre tempo? Não, isso deixa dos outros, né? Pessoal, 60-20 não é um terço? 20 não é um terço de 60? Isso chama proporção. Quanto que vai dar aqui? Um terço? 11. Não, um terço, tá? Proporção. Tá, então o cara vai andar 11 quilômetros, né? Então continua aí, vamos ver se vocês sabem a resposta. 11 quilômetros é a lei de cima ou lei de baixo? 11 quilômetros é a lei de baixo. Então vamos calcular o C de 11, ó, é uma função, ó, C de 11. Né? Então 2 vezes 11 mais 2,5. 11 quilômetros é a lei de baixo. Né? Então vai dar quanto? 22 mais 2,5.
Quanto? 24,5. É isso? Então, qual é a letra? Letra C. Tá. Médio, fácil ou difícil? Ah? Não pode perder essa questão, gente. Tá? Porra, né? Não pode. Essa aí não pode. Deixa pra perder uma outra, né? Não é muito complicado. Tá. Número 2. Em uma promoção, a mesma empresa oferece um desconto de 20% no preço da corrida. Da corrida, 20%, preço da corrida. Limitando em R$15. Mais de 15 não, né? Tá? Para obter o desconto máximo, qual é o desconto máximo? R$15. A corrida deve ser de quantos quilômetros? Entenderam? Então vamos ver. Eu quero que o desconto seja no máximo 15, não é? O que eu quero? Eu quero um desconto de 15. Não é? Não. Sim? Não. Como não? Eu não quero o desconto máximo? Então é desconto 15. Então vamos calcular o desconto. Vamos calcular o desconto? Então vamos lá, calculando o desconto. 20%, como é que calcula o desconto? 20% do valor da corrida, não é isso? Certo? Bom, qual o custo da corrida? Ah, pois é, depende. Esse aqui é o custo da corrida, né? Não é o custo da corrida, não é assim que a gente falou? O custo da corrida, tá? Agora eu estou com uma dúvida terrível. Eu não sei se eu uso a lei de cima ou a lei de baixo. Agora fechou o tempo. Eu teria que fazer com a lei de cima, teria que fazer com a lei de baixo e dar uma analisada. Teria, mas existem alternativas, não existem? Ele não quer saber o quanto vai andar? Então olha as alternativas, ó, 30, 36, 45, 50. Então nós vamos usar a lei de cima ou a lei de baixo, olhando as alternativas? Lei de baixo, né? O X vai ser 30, ou 36, ou 45, né? Pelas alternativas eu vejo que o X vai ser maior que 10, né? Então o custo da corrida é 2x mais 2,5, né? Esse é o custo da corrida. Então olha aqui, ó, 20% do custo da corrida tem que ser 15. Quem é o X? Vocês viram? Organizar o pensamento. Para que tem matemática em tudo que é lugar? Para as pessoas pensarem redondinho, né? Pensar direitinho, não pensar confuso, né? Então olha aí, 1/5. Passa o 5 para o outro lado. Vamos ver. 15 vezes 5. 5 está dividindo, passa para o outro lado. 15 vezes 5. 75. Agora vai. Então o 2x vai ser 75 menos 2,5. 72,5. Então o x vai ser a metade de 72,5. Qual é a metade de 72,5? Bem ligeiro, sem armar conta. Metade de 72, 36. Metade do meio, 0,25. Tá aí. Tem que dar esse troço aí. Então vamos ver. Aproximadamente, letra B. Tá? Então matemática básica. O que vai cair lá domingo? Bom, eu não sei, né? Mas sempre tem um probleminha de matemática básica, taxa, porcentagem, uma coisa assim. Tá ok? Tá, dá pra encarar essa também ou mais ou menos? Vai? Nenhuma dúvida? Tá. Número 4.
No mapa de uma cidade, duas ruas são dadas pelas equações das retas. Oba! Revisão de analítica. Que se interceptam no ponto P. Tá? Porque ela está misturada com física, então eu estou pulando essa física. Tá? Eles fizeram um saladão ali de matemática com física, né? Eles falaram que ia ser uma prova mista, só misturaram as duas provas, né? Tá na mesma, tá? Mas parece que esse ano não vai ser assim. Tá, então olha aqui, duas ruas interceptam no ponto P. Para organizar o cruzamento dessas ruas, planeja-se colocar uma rotatória em forma de círculo C central. Tá, vamos fazer o desenho, que eu já estou todo em volta. Então tá, gente, vamos ver a analítica. Eixo do X, eixo do Y. Vamos fazer juntos. Bem caprichadinho. Tá. Y igual a x mais 1. Vocês sabem traçar bem rápido o gráfico da y igual a x mais 1 por movimentos? Sim. Y igual a x. Ó, 45 graus, hein? Sobe 1. Tá, então vamos lá. O primeiro, y igual a x, sobe 1. Já sabe que é 45 graus, hein? Tá. Menos x mais 2. Como é que a gente faz bem ligeiro menos x mais 2? Y igual a x, y menos x. 45 graus de novo ali, viu? Sobe 2. Tá? É rápido no movimento aqui. Te lembra que é tudo 45 graus, hein? Isso aí é decisivo, assim, na hora da gente ganhar tempo, ó. 1 e 2. Tá bom? Então aqui está, ó, a interseção, né? Que é o ponto B. Posso até achar essa interseção. Vocês sabem achar ponto de interseção de retas? Como é que a gente faz para achar ponto de interseção? Que é igual aos y, né? Ó. X mais 1 é menos x mais 2. Acha o x, substitui, acha o y, mas não vamos fazer isso agora. Bom, para organizar o cruzamento, planeja-se colocar uma rotatória em forma de um círculo C, com o centro no ponto 0, 1. O centro está aqui, ó. Tá? O centro no ponto A, 0, 1. E raio, cuja distância, o raio é a distância entre os pontos A e B. Então esse aqui que é o raio do círculo. Eu vou botar um círculo, nem vou desenhar o círculo. Vai ter um círculo ali, onde aquele ali é o raio. Primeira coisa é fazer o desenho. Nem comecei a fazer a questão, só estou colocando os dados. Tranquilo? Tá, o que ele quer saber? Qual a área desse círculo? Como é que a gente faz calcular a área do círculo? πr2. Então tem que achar o raio. Né? Tem que achar o raio. Pois é, gente. Então agora está na mesa aí. Como é que vocês vão fazer para achar esse raio? Bom, tu pode fazer a distância entre os dois pontos. Pode. Não, tu acha o ponto de interseção, tá? Acha esse e faz a distância. Pode. Tá? Pode achar o triângulo retângulo, mas eu quero uma maneira mais legal. Vocês lembram dos ângulos de 45? E aí? O desenho está meio deformado, tá? Porque eu estou, né? O desenho não está muito bonito, né? O desenho não está nada bonito. Eu acho que de vocês vai ficar mais bonito que o meu. Mas, pessoal, vocês lembram que era 45, 45, 45, 45, não era? Era tudo 45, 90, 45. Se isso aqui é 45, que é 45, isso aqui é a diagonal do quadrado, está todo torto, coitado, não é? Não é isso?
A pessoa tem um quadrado ali, tem um quadradinho de lado 1. Vai ter um quadrado de lado 1, pode ter certeza disso. Então tá, vamos ver se vocês agora são rápidos. Isso aqui não é a metade da diagonal do quadrado de lado 1? Não é? Como é que a gente calcula a diagonal de um quadrado? L raiz de 2, não é isso? Então a diagonal é raiz de 2. Não é raiz de 2? Então aquele Rzinho é a metade. Metade. Fica mais fácil. Pena que o desenho ficou tão feio. Tem alguém que fez um desenho mais bonito que o meu? Todo mundo, provavelmente. Não, o teu tá mais bonito. Deixa eu ver. Sim, o teu tá um quadradinho legal ali, ó. O meu tá... A diagonal nem passa pelo vértice aqui, coitada. Tá? Tá, gente. Quanto que R ao quadrado? Quanto que R ao quadrado? Quanto que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado? 2/4, 1/2. Resposta πr2. Resposta π sobre 2. Certo? Tá, agora pessoal, só uma observaçãozinha, tá? Acabou a questão de analítica misturado com plano, observaçãozinha, tá? Vamos achar o ponto de interseção e só assim para, né? Não custa, né? Vamos lembrar, vamos ver. Qual é o ponto de interseção? Escreve aí, observação. Vamos resolver o sistema. Vamos ver, o ponto de interseção. Vamos tentar achar esse ponto de interseção aqui e de repente fazer lá um pitágorazinho, né? Para ver se é a mesma coisa. É um quadrado. Por que é um quadrado? Não, porque eu faria um quadrado. Por quê? Porque tu não quer fazer o que eu vou fazer aqui. Porque se tu enxerga que é um quadrado, tu enxerga que isso é diagonal do quadrado, e tu enxerga que é metade da diagonal, e aí vai mais ligeirinho. Por isso que eu fiz. Agora tu quer saber por que é um quadrado ou por que eu fiz isso? Como é que eu saberia que eu teria que fazer um quadrado? Não, tu não saberia. Tu não saberia que tem que fazer um quadrado. Mas tu diz assim, meu Deus, é um quadrado. Que legal, meu dia de sorte. Yes, é um quadrado. Então eu vou fazer pelo quadrado. Né? Tu diz assim, pá, deu um quadrado. Que legal. Né? Não é que tu saberia que tem que fazer pelo quadrado. Tu olhou, deu um quadrado. Vamos por aí. Tá? Mas a minha dúvida é que tu não saiba por que é um quadrado. Também. Também? Então olha aqui, ó. Essa aqui, ó, esse aqui, ó, tem tamanho 1, tá? Esse aqui tem tamanho 1, tem tamanho 1. Todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais e os ângulos são de 90, vai ser um quadrado, tá? Tá, mas faz de conta que tu não gostou do quadrado, tá? Vamos lá, gente. Igual aos y. Não gostei do quadrado, então igual aos y. Vamos achar o ponto. Não gostei, pessoal, do quadrado. Passa para lá. 2x igual a 1. Quem é o x? Meio. Não é meio? Então tu já sabe que o x do ponto B é meio. Põe ali. Certo? Agora leva meio aqui, ó, e me diz bem ligeiro quem é o y. Quem é o y do ponto B. Leva meio ali e me diz meio mais 1. Quanto que é meio mais 1? 3 meios. Aí tu põe aqui, ó. 3 meios. Certo? Para quem não gostou do quadrado. Muito bem. Como é que eu vou fazer para achar o R? Cadê ele? Então vocês vão pintar o nosso amigo aqui, ó. Todo mundo pinta o nosso amigo. Pintaram?
Então, vamos ver. Esse catetinho aqui, ó, mede quanto esse catetinho, ó? Meio. Mede? E esse catetinho aqui vai medir quanto? Quanto mede esse catetinho aqui? Não é isso menos isso? 1,5 menos 1. Meio. Isso? Então elas vão fazer Pitágoras. Então vamos ver. R ao quadrado é meio ao quadrado mais meio ao quadrado. Pitágoras no triângulozinho. Meio ao quadrado, 1/4. 1/4 mais 1/4, 2/4, que é 1/2. Então a área π R2. Olha aí, ó. 100 ao quadrado. Achei o triângulozinho, outra seção, Pitágoras. Tem a área. Bem melhor assim. Sério? Uhum. Tu tá brincando? Muito melhor. Melhor que enxergar ao quadrado? Melhor que chegar ao quadrado. Tu tá brincando? Não, bem Tu mais falando rápido. isso? Claro, senhor. Tu vai olhar, não, igual uma outra, 1/2, 3 meios, perde o negócio, aí tu vê, Mas tu tem que resolver esse sistema e ainda erra. meio ao quadrado, daí ainda erra o meio ao sistema. quadrado vezes pi, meios, pronto. Ah, mas tem que resolver um sistema. Aqui. E ele não concorda contigo. Ele... Bom. Eu adoro olhar o quadrado. Quando eu vejo, eu falo, peraí, tem um quadrado ali diagonal. Normalmente não é na diagonal do quadrado, né? Sempre tem um quadrado no rolo ali. E tu? Eu e a Pedro fez. É? Tá, quem é que... Tu também, né? Tu não gostou do quadrado? Tu detestou o quadrado. Não confio no meu olho. Tá, além dele, quem gostou? Ela gostou do quadrado, tu, só vocês dois. E eu, 3, mas todo mundo gostou do quadrado. Então tá bom. Vamos embora. Tá. Número 5. O lixo produzido nas residências de todo o Brasil é recolhido de... Não. Tá. Começa aqui então. Essa questão de física. Essa de física? Acho que sim, senão eu posso estar muito errado. Mas... Não, mas se há, vamos fazer. Sabe? Vamos fazer. Tá. Seja de física ou não, vamos fazer. Tá? Então, vamos ver. O lixo, como é que é? Eles levam resíduos com uma densidade média de 25 kg em cada metro cúbico. O limite entre a física e a matemática é muito tênue, tá? Difícil de ser às vezes, tá? Pessoal, o que é 25 kg no metro cúbico? Numa caixa, você sabe o que é uma caixa de 1 metro cúbico? Como é que é uma caixa de metro cúbico? Ah, é mais ou menos assim, né? Uma caixinha assim, né? Claro que não, né? Imagina 1 metro de aresta é uma caixa de televisão. Então, numa caixona daquelas, 250 quilos. Tá, entendi. Legal. Aí tem uma distância de 100 km. Lá tem um aterro. E esse aterro recebe 23 milhões de toneladas. Meu Deus, gente. Ah, é lixo, hein? Tá, entendi. Vamos embora. Com base nessas informações, se o lixo produzido em Porto Alegre fosse acomodado nos caminhões com uma densidade maior ou menor do que a atual, a massa de resíduos transportadas por viagem iria aumentar, diminuir. E o custo por tonelada transportada iria aumentar, diminuir. Eu não gosto muito disso de questão, me deixa meio tonto. Tá, gente. Vamos lá. Quem tem algum palpite aí para mim testar? Eu testaria alternativa por alternativa e viria qual que bate. Ah, não precisa de número para fazer isso aí? Não, o pior é que não. Se a densidade, me ajudem aí, a densidade Se a densidade é maior, tá dando mais. legal. Aqui a densidade dos resíduos, ó, é 250 quilos por metro cúbico. Essa densidade pode aumentar ou a densidade pode diminuir, né? Pode ficar mais denso ou menos denso, não é isso? Então, vamos ver, quem é que tem um palpite já? Pense um pouquinho. Se a densidade seria melhor
ficar mais denso ou menos denso o troço para ser mais prático? Mais denso, né? Se o troço ficar mais socado, fica mais lixo, né? Mais socadão, assim, né? Tá? Vocês nunca viram essas caçambas? Eles vão lá e... tinha aqueles caminhões que giravam, não tinha? Sim. Não tinha os caminhões que ficavam girando, triturava tudo, né? Mas ficava denso, cabia mais, né? Então, se ficar mais denso, o que acontece se ficar mais denso? A massa de resíduos iria aumentar, né? Claro, mais denso, né? Mais maçudo. E o custo por tonelada diminuir. Então, vamos lá. Qual é a letra? Brasil. Não? Entenderam? Tá. Número 6. Segundo os dados 2016, coletado, eu já vou direto para cá. Não? Então, ao longo de 2016, a quantidade de resíduos coletados teve um valor médio mensal de 50 mil toneladas. 50 mil toneladas. Eu fico pensando, cara, esse troço do lixo é um problema, né, cara? Porque você sabe o que é 50 mil toneladas de lixo? Imagina uma tonelada de lixo. 50 mil toneladas no mês. Tá, vamos supor que todo esse resíduo fosse levado para um aterro sanitário. 30 milhões, 30 vezes 10 na sexta toneladas. Baita de um aterro. Nesse caso, se o aterro recebesse somente resíduos gerados em Porto Alegre e o valor médio mensal se mantivesse constante, quantos anos eu poderia usar esse aterro? Entendeu? Produz isso, cabe isso. Produz isso, cabe isso. Quantos anos dá para usar? Então, vamos ver. Que conta que vocês fariam para saber quanto tempo dá para usar? Tu conta? Divide. Não divide? Então, olha aqui, ó. 30 vezes 10 na sexta, dividido por 5 vezes 10 na quarta. Olha como é que eu organizo isso aqui, gente. 30 vezes 10 na sexta por 5 vezes 10 na quarta. Eu já organizo de um jeito que fique legal. Oi? Não, primeiro vamos calcular em meses. Tá? Isso aqui é a resposta que eu vou ter em meses. Depois eu vejo. Então, vamos ver. Vai dar 6 vezes 10 na 2. Não é isso? Ou seja, 600 meses. Não é 600 meses? Só que ele quer saber quantos anos. 600 dividido por 12. 5 anos. Oh, eu achei pouco. Quando eu tenho 5 anos, eu já ia fazer um comentário. Meu Deus, 5 anos? Eu não ia errar. Olha, eu te juro que eu não ia errar. Porque quando eu botei 5, eu já olhei para vocês, não pode, só 5 anos. Eu ia voltar. Agora melhorou. Imagina só 5 anos, cara, no aterro. 50 anos. 50 anos. E depois o que eles fazem? Aterro, deve aterrar, sei lá, por fogo. Faz outro. Tá, fácil ou difícil ou mais ou menos? Fácil. Até que enfim alguma coisa interessante, combinatória. Estou te dizendo, estou quase dormindo aqui. Tá? Agora sim! Vontade de riscar aquela primeira ali, mas não, eu vou me segurar, tá? Uma família mudou-se da zona rural para uma cidade grande, onde os pais e seus 10 filhos deverão morar numa casa de 3 quartos. 3 quartos.
3 quartos. Os 10 filhos deverão ocupar 2 dos quartos. 2. 10 filhos em 2 quartos, cara. Tá. Que legal, né? 10 filhos em 2 quartos. Bom, tem que botar uns bilhetes ali, né? Sendo 6 filhos num e 4 filhos no outro. Mas por que não dividir meio a meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ele não botou 5 a 5, né? Tá. Então, de quantos modos pode separar essa turma de filhos aí? Pense um pouquinho. De quantas maneiras eu posso botar a criançada dormindo aí, né? Dez filhos. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos supor que tu coloque nesse quarto, tá? O filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4. Vamos supor. Na hora que tu coloca esses 4 filhos aqui, de quantas maneiras tu pode botar os outros filhos aqui? Quantas maneiras? Uma. O resto da turma vai para lá, não é? Certo? Cada vez que tu põe 4 aqui, só existe uma maneira de botar o resto da turma no outro, né? Todo mundo vai para lá agora. Então tu esquece esse troço aqui e pensa só nesse quarto. Né? Pensa só naquele quarto, que o outro só tem uma maneira de completar. Vocês concordam? Sim? Então tá. Então esquece aquele quarto. Agora mudou a questão. De quantas maneiras tu colocas 10 filhos em 4 quartos? Tá? De quantas maneiras tu pode escolher 4 dentre 10 filhos para botar aqui? E nós temos um acordo. Qual é o acordo? Escolher. Quando tu escolhe, não tem ordem. Né? Não tem cama beliche numerada ali. Joga os filhos ali, não interessa. Tá? Arranja a combinação. Combinações de 10, 4 a 4. E se eu fosse pensar no outro quarto, como seria a resposta? Se eu fosse pensar no outro quarto e esquecesse, seria combinações de 10, 6 a 6, que dá na mesma. Bom, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, combinações divide. Acabou. O problema é achar a resposta. Tá, então vamos por etapas. Olha, a primeira, nem a pau. A segunda vai ser difícil. Olha, eu acho que deve ser essa aqui, porque não sei, tem um fatorial de 4 ali, ó. Eu vou tentar adaptar aquilo a esse troço aqui. Eu vou tentar, não sei, eu tenho que achar a resposta. Então deixa eu ver uma coisa, gente. Deixa eu ver uma coisa, ó. O que está faltando aqui embaixo? Aqui embaixo não está faltando um fatorial de 6 para ser a resposta à letra C? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar um fatorial de 6 aqui e vou botar um fatorial de 6 aqui. Se eu colocar fatorial de 6 e fatorial de 6, não vai mudar, né? Se eu colocar em cima e embaixo, não muda. Eu estou tentando adaptar para achar a letra C. Então embaixo ficou fatorial de 4 vezes fatorial de 6. E em cima, o que ficou com essa minha adaptação aí? Vai, o que ficou? Fatorial de 10. Letra C. Isso é muito comum, principalmente no Enem, eles estão fazendo isso. Tu acha um troço e não tem que procurar catar a resposta. Então, resposta, letra C. Tranquilo? Oi? Por terem 3 quartos e só usar 2, não muda nada? Como é que é? Sim. Tipo, como eles têm 3 opções de quarto, mas só usam 2, isso não alteraria em nada? Não, ele exige, isso está na questão, né? Ele falou, tu tem que fazer o que a questão manda. Porque tem a opção de botar esse quarto 1 e 2, ou 2 e 3, ou
Ah, entendi, entendi. Ela levantou uma questão aqui, ó. Tô muito observadora. Deixa eu analisar. Ela levantou a questão assim, tá, mas e por quê? E se fosse usar esse quarto e esse quarto? Não seria outra possibilidade? E se usar esse quarto e esse... Ah, pois é, eu não tinha pensado nisso. Vamos pensar juntos. Então deixa eu ver. Deverão morar numa casa de 3 quartos. Os 10 filhos deverão ocupar 2 quartos, sendo 6 num e 4 no outro. Ah, pois é, eu concordo contigo. Eu não tinha me dado conta disso. Pessoal, isso é uma possibilidade dos filhos ocuparem 2 quartos. Mas, e ocupar esses 2 não seria outra possibilidade? Não fica claro, entendeu? Então eu deveria, se a gente levar em conta isso, dividir em casos. Primeiro caso, esses 2. Segundo caso, esses 2. Terceiro caso, esses 2. Aí, sempre tu dividir em casos, soma. Então seria 3 vezes isso. Entendeu? Eu acho que tu tem razão. Porque olha aqui, ó. Tem o quarto grande, tem o quarto dos fundos e tem o quarto horroroso lá, um galinheiro, tá? É diferente, os quartos não são iguais. Uma coisa é ocupar esse e o galinheiro. É uma possibilidade. Não ficou claro isso, né? Combinatória sempre dá uns probleminhas, né? Eles tinham que mudar aqui, ó. Né? Ocupar o quarto A e o quarto B. Pronto, uma coisa assim. Não tem dúvida. Muito bom. Parabéns pela observação. Tá? Tá, pessoal. Número 9. A função quadrática, papapá, que bonito, parábola, vamos lá. P de x, mx2 mais nx mais 1. P de 2 igual a 0, P de menos 1 igual a 0. Quanto vale n e m? Bom, qual a forma clássica? P de 2 igual a 0. O que eu faço? Não faço, tá? P de 2 igual a 0, o que eu faço? Substitui. Troca x por 2, troca y por 0. Primeira equação. Ó, P de menos 1 igual a 0, troca x por menos 1, troca o P de x por 0, segunda equação. E aí o que faz com as equações? Resolve o sistema. Vai achar. Parabéns. Mas eu não vou fazer isso nem a pau, cara. Então me diz uma coisa. P de 2 igual a 0, P de menos 1 igual a 0. O que ele está falando em polinômios? 2 e menos 1 são raízes. Não são raízes? Ah, agora eu me lembrei de uma coisa. Ó, x' igual a 2, x duas linhas e menos 1 são raízes. Vocês já ouviram falar alguma vez na vida em soma e produto de raízes? Sempre aparece isso, gente. Isso aí é uma coisa que o cara não pode esquecer. Quem é que lembra da história da soma e dos produtos das raízes numa função quadrática? Mas nem pensar vocês irem domingo sem isso, cara. Mas nem pensar. A soma é o B com sinal trocado. Lembra? É o B com sinal trocado. E o produto é o C sem trocar nada. Lembra disso? Então tá. Então acabou, né? Deixa eu ver, ó. A soma das raízes é 1, né? Ó. E o produto das raízes é menos 2, não é? Tá certo? Então, barbada. Mas tem um probleminha que vocês esqueceram, que não podia. Esse negócio da soma e do produto só vale quando esse cara é 1, cara. Não pode esquecer disso. Então o que tu vai fazer? Ó, tu iguala a 0 e divide tudo por m, né? Ó, iguala a 0 e divide tudo por m. Agora sim, ó. O B é m sobre m
e o C é 1 sobre M. Tá? Então olha aqui, ó. Aqui tu vai ter que o B, ó, vai ser M sobre N e o C vai ser 1 sobre M. Tá? Vamos passar limpo agora isso aqui, ó. Menos N sobre M é 1 e 1 sobre M é menos 2. Tá? A soma das raízes é o segundo no sinal trocado. O produto é o termo independente. Lembram disso? Sim? Muito importante. Tá? Então agora vocês vão achar o N e o M aqui. Agora é a parte mais fácil. Então deixa eu ver, ó. O menos M igual a N. O M vai ser menos 1 meio. E o N vai ser... O M e o N têm sinais trocados. O M é menos meio. Quem é o N? Meio. Então, o M é menos meio e o N é meio. Letra A. Tá? Agora, se tu não gostou, tu resolve o sisteminha que ele também vai dar certo. O Pedro, por exemplo, vai dizer que não. Dessa vez não, né? Não, eu gostei desse jeito. Tá, então tá bom. Soma dos reis, melhor troço que tem. Mas acho que na hora eu ia olhar e ia fazer do outro jeito. Eu acho que todo mundo ia pegar e substituir. Troca x por 2 e y por 0, primeira equação. Acho que todo mundo ia fazer isso. Né? Quase todo mundo. Certo? Tá, opa! Vamos lá! Vai dar tempo de fazer uma outra depois. Essa é a última. Deixa eu ver. Que legal. Não tem mais. Foi anulado. Tá, não vai dar tempo de fazer outra depois. Tá, vamos lá. Um recipiente cilíndrico tem 3 centímetros de raio e 24 centímetros de altura. Estando inicialmente cheio d'água, ele é inclinado até o plano que faz com a base, né? O plano que faz com a base um ângulo de 45 graus. Inclina assim, ó, 45 graus. O volume de água que vai ficar é quanto? Meu Deus do céu! Tá, então vocês vão fazer um desenho bem caprichado. Ó. Tu que sabe desenhar bem, tá? Capricha aí. Tá, faz o chão aqui. Vai. Agora vamos abrir assim, ó, 45 graus, tá? Não faz muito grande essa base, faz só um risquinho assim, ó. Vamos fazer juntos o desenho. 45 graus. Tá? Nós vamos desenhar ele de perfil, tá? Faz bem comprido assim. Bem comprido. Eu não vou fazer só o perfil deles, só o perfil do cilindro, tá bom? Faz bem comprido. Sim, compridão. Vai, faz esse desenho que fica bem fácil a questão se tu fizer um desenho bem feito. Tem que botar 45 ali, tá? Inclina, né? Aqui também é 45, tá? Inclinou, vai derrubar a água. Bom, o que ele falou? Ele falou que o raio é 3. Então, se o raio é 3, o diâmetro é 6, ó. Esse aqui é o diâmetro, né? Está de perfil. E a altura é 24, ó. Não é isso? Muito bem.
Pessoal, aqui é 45, aqui é 45, não é? Então eu estou vendo um quadrado que vocês não gostam. Pedro não gosta de quadrado. Coisa, Pedro, por que tu não gosta de quadrado, cara? Tá, desenha aquele quadradinho ali. Ó, 6. Tá ficando bonito o teu? Não, não tá. Tá, sabe? Faz conta que é um quadrado. Fizeram? Tá. 6, 24, 24. Então, quantos quadradinhos desses cabem aqui? Quantos quadradinhos? 24 dividido por 6 dá 4, né? Então, cabem 4 quadradinhos aqui, tá? Então, é claro que agora o desenho não vai ficar nada bonito, né? Porque... 1, 2, vou ter que diminuir um pouquinho aqui, gente, tá? Estou fazendo um cambalacho aqui, porque senão não vai dar. Aqui tu tem um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho e outro quadradinho. Tu tem 4 quadradinhos de 6, né? 4 quadradinhos de 6 e aí te dá o 24, não é isso? Né? Ficou. Aí o que acontece? Ó, quando ele virar, vai derramar, não vai? Ele quer saber a fração que fica. Ele quer saber a fração que fica. Agora vocês têm que dizer que fração que vai ficar. Aquele líquido azul fica, né? Ó, o branquinho aqui caiu. Né? Então vamos ver se vocês são bons em frações agora. Então tá, boa sorte. Olha a fração azul da figura toda. Metade? Não, que metade, cara. Olha a fração. Quantos triângulozinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual é a fração? Sai um oitavo, mas cuidado, a pergunta é que fica. Ó, 7 oitavos. Então, uma questão bonita de plana, de proporção, que a gente resolveu graças ao quadrado. Nada como um dia depois do outro. Nada como um dia depois do outro. Vocês não gostam de quadrado, né? Mas essa aí eu gostei muito, muito mesmo. Então, olha aqui, ó. Sempre procurem quadrados. Sempre tem a diagonal do quadrado, 45. Bonita essa questão, né? Mas ela é difícil, hein? Ela é muito difícil porque tu não vai por esse caminho. Tu vai calcular o volume do cilindro, da base, dessa altura. Tu é induzido a fazer por espacial e não por plana. Eles te induzem a fazer por espacial. Tá? E aí tu te ferra. Meu Deus, o volume do troço torto ali, aí não dá. Tá? É difícil essa questão nesse sentido. Tá, gente. Número 13. Bom, essa foi anulada, tá? E eu vou dizer para vocês por quê, tá? Vocês acertariam essa questão porque a gente viu a matéria. Vocês lembram que quando a gente tem caminhos, a gente pega uma matriz com zeros e uns? Vocês lembram? Então, como é que é? Né? Como seria o A12? Se tem caminho entre a cidade 1 e a cidade 2, se tem caminho, tu põe 1. Se não tem, tu põe 0. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o A12 era igual ao A21? Se tem caminho na cidade 1 e a cidade 2, tem que ter da cidade 2 e a cidade 1. Vocês lembram? Então ela é simétrica. Ó. O A12 é igual ao A21. Lembra? Vocês lembram da aula, por exemplo, ó, que o A33 era 0? Não tem um caminho que vai da cidade 3 à cidade 3, não é? Então, quem assistiu aquela aula, olha aqui, ó. Na diagonal tem que ser 0, ó, A11, A22, A33, né? Então essa aqui já não é. Ó, na diagonal tem que ser 0. E ela tem que ser simétrica, ó.
O A12 tem que ser igual ao A21. Não é? Não é? Só pode ser a letra D. Lembra aquela matriz de zeros e uns? Pronto, que legal. Qual é o problema? Qual é o problema? Por que anularam? Pô, anularam porque eles não falaram nada. Eles não disseram que é 1 quando não tem, é 0 quando não tem. Como é que tu adivinhar isso? Não tem como adivinhar. Como é que o cara saber isso? Por isso que anularam. E tem um outro problema, muito grave, muito grave. Qual é o problema muito grave? Pessoal, você sabe o alfabeto? Como é que é o final do alfabeto? X, W, mas eles erraram o alfabeto, aí estava errado. Não é assim o alfabeto, tá? O W não é no fim, né? Então, aí não teria resposta ali, né? Se diz, a cidade em ordem alfabética. Aí, se a cidade em ordem alfabética, o W tinha que vir antes, aí dá um rolo, aí dá um curto-circuito geral. Tá? Então, coitado, deu. Foram infelizes, né? Não falaram a história, erraram o alfabeto, tá? Tá, vamos lá. 15. A tabela abaixo apresenta informações de 3 tipos de lâmpadas. Considerando apenas a relação, agora cuidado, entre vida média e preço por unidade. O que manda fazer, tu faz. Vida média, preço por unidade. Vida média por preço por unidade. Só considerando isso, o que eu posso afirmar? Então vocês vão me dizer quanto que dá essa taxa. Vida média dividido preço por unidade. Quanto que dá isso dividido por isso? 600. Isso por isso. 1000. Isso por isso. 1.200. Essa unidade é horas por real. Tá? Quantas horas tu tens em cada real que tu gastou? Entendeu? Eu não sei se isso é um bom indicativo, mas mandou, tá resolvido. Então, considerando só isso, eu quero saber o seguinte, tá? Em relação a LED, a essa aqui, ela leva uma vantagem em relação a essa de 50%, a essa de 200%, a essa de... Então tá, vocês têm que ver qual a relação que tem com um desses números com esse em termos percentuais. Essa é a questão. Então, pelo amor de Deus, gente, olha aqui, ó. De 1.000 para 1.200, de 1.000 para 1.200 é o mesmo que de 100 para 120. De 100 para 120 aumenta 20%. Então, essa em relação a essa, 20%. Então, a fluorescente em relação a LED, 20%. Olha a letra. Letra C. Ok? Diz uma coisa, dessa para essa, em quanto por cento dessa para essa? De 600 para 1.200, quanto por cento? 100%, né? Aí não seria. Tranquilo? Então marca, letra C. Oi? Eu até comento a tua dúvida, aquela hora tu já achou um furo aí. Só é o tempo por real que a gente descobriu ali. É tempo por real, porque ele mandou, né? Tá. Ele mandou. Ele poderia... Eu não faria assim, ó. Se eu quisesse calcular, eu não usaria essa unidade para indicador. Eu acho que eu faria real por hora. Né? Cada hora, né? Sei lá, são indicadores, né? Mas como ele manda fazer tempo por real, então faz tempo por real. Se tu fizesse o contrário, de repente teria outra resposta. Né? Por isso que a gente tem que sempre responder o que pergunta, né? Não o que a gente acha legal. Certo?
Muito bom, tá? Foi isso que eu queria? Tá, pessoal. 18. Como tem caído, cara, exponencial? Bom, então tu tem lá um troço caindo exponencialmente, né? E ele dá aqui, ó, a lei da função, ó. N0 é na KT. Tá? Então ele dá a lei da função ali. E ele diz assim, olha, para esse gráfico ter essa lei, o N0 tem que ser o quê? O K tem que ser o quê? Tá ok? Então olha aqui. Se tu troca o T por zero, quanto dá conta se tu trocar o T por zero? Troca aqui o T por zero. N0 é 1, não vai dar N0? Então o N0 é a largada. Então tu já sabe que o N0 é 100. Certo? Muito bem. Agora o K. Pessoal, se o K for 2, esse troço não vai começar a crescer? Imagina o K2, cara, esse troço vai explodir. Se o K for 3, meu Deus, isso aqui vai começar a crescer. Mas ele tem que cair. Então olha aqui, ó, só existe uma chance desse troço cair. A única chance é que o K seja negativo. Vocês querem ver? Vamos pegar um exemplo? Vamos supor que o K seja menos 2. Vamos supor que o K seja menos 2. Um negativo. Olha o que vai acontecer se o K for menos 2. É na menos 2T. Potência negativa passa para baixo, troca o sinal do expoente, ó. Troca. Agora sim, ó. À medida que o T aumenta, o de baixo aumenta. Se o de baixo aumenta, a fração diminui. Então, a única chance desse troço cair é o K ser negativo. Senão não cai, tá? Então, agora procurem a resposta. Então, o N0 é positivo e o K é negativo. Letra C. Tranquilo? Bom, e finalmente, a que eu acho a mais linda de todas. Ah, essa eu achei bonitinha. Dados dois triângulos, né, eu vou girar os triângulos em torno do Y. Gira. Se eu fizer isso, vão aparecer dois sólidos de volumes V1 e V2. Eu quero a razão entre os volumes V1 e V2. Entenderam? Tá, antes de começar, alguém riscaria alguma coisa? Pessoal, qual é o sólido que vai ser com menor volume? O V1 ou o V2? V1. Então, se tu fizer o volume do V1 pelo volume do V2, não pode ser 2, né? Nem 8, né? Não é verdade? Tem que ser um número menor que 1, não tem? Pô, os caras põem 4 alternativas e 2 que pô, né? Tá, então o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular o volume de um e o volume do outro. Bom, se esse troço girar, o que dá em se eu girar esse troço? Uma pirâmide? Um cone, todo mundo enxerga? Então é um cone com esse raio, né? E com essa altura. Então eu teria que achar o volume do cone com raio 2 e altura 1. Área da base vezes a altura sobre 3. Área da base, mas eu não vou fazer nada disso. Então quem é que está enxergando alguma coisa aí? Quem é que está enxergando um quadrado? Não. Pessoal, olha que bacana. Esse lado é o dobro desse.
esse lado é o dobro desse. Se esse lado é o dobro desse, esse lado é o dobro desse, não tem conversa. Esse lado aqui também vai ter que ser o dobro desse, por Pitágoras. Vá, faz aí, vai dar. Então, pessoal, essas figuras são proporcionais. Existe proporção entre as figuras. Se essas figuras são proporcionais, os cones que vão gerar também são proporcionais. É o conezinho e o conezão. O irmão mais velho e o irmão mais moço, miniatura do outro. Tá? Então, o que a gente aprendeu exaustivamente? Então, vamos lá. Ó. Olha só. Se a razão entre essa base, entre o raio do pequeno e o raio do grande, a razão é meio, 2/4, meio, então a razão entre os volumes vai ser meio também? Não! O que a gente aprendeu? Se a razão entre as linhas é meio, a razão entre os volumes vai ser meio ao cubo. Acabou a questão. Tá? Se tu dobra uma linha, a área dobra ao quadrado. Se tu dobra uma linha, o volume dobra ao cubo. Tá, e se eles perguntarem a razão entre a área lateral desse cilindro, desse cone, e a área lateral desse cone? Aí é 1/4. E se perguntarem a razão entre a área total e a área total? É 1/4. Ah, isso é muito legal. Use, não precisa fazer contas. Tá certo? Bom, então o meu conselho é o seguinte, dá uma olhadinha no Memorex de novo, né? Principalmente aquela última página que tem lá as fórmulas, né? Vou dar uma lembradinha, né? Aquelas formulazinhas. E domingo dá uma descansada, gente. Fique cansado, aí vocês não vão enxergar nada. Não vão enxergar os quadrados, não tem que fazer que nem o Pedro. Não, Pedro, o Pedro é um cara que eu admiro, né? Isso até me surpreendi, cara. Eu adoro enxergar um troço ali, cara. É legal, mas aquela questão lá tava meio estranha. Meio estranho. Então tá, gente. Então é isso. Eu vou lá, tá? Se quando é área, tu leva ao quadrado. Ó, linha, área, ao quadrado. 1/2 ao quadrado. 1/4. Volume ao cubo. Tá? Tudo bem.